Crie um algoritmo que peça 4 notas bimestrais e mostre a média. Eu vou fazer esse algoritmo aqui do jeito tradicional que é feito nas faculdades para você entender o início de como funciona esse algoritmo da forma mais simples possível. Logo em seguida, nós vamos fazer ele em outra guia, da forma mais otimizada ou até mesmo aqui nessa guia. Então, o algoritmo, ele tem como principal objetivo colher 4 notas. Então, quando se fala em 4 notas, você já consegue de cara identificar que eu precisaria, teoricamente, de 4 variáveis. Ou seja, uma variável para armazenar cada nota que será digitada. E como são notas bimestrais, essas notas elas podem ter casas decimais. E se essas notas podem ou não ter casas decimais, é interessante que a variável tenha o tipo que exija o uso de casas decimais. Nesse caso, nós vamos começar aqui no passo 1 declaro das variáveis que vão receber as notas do aluno, tá ok? Então, primeiramente, eu digito o tipo de variável, que vai ser do tipo real, ou seja, variáveis com casas decimais depois da vírgula, né? Por exemplo, 3.45 é o número com casa decimal. E aí, como eu preciso de 4 variáveis, eu vou digitar aqui de forma bem literal como seria declarar as variáveis. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, ok? Então, com isso, eu já consigo colher as 4 notas do aluno. E eu não ainda vou declarar mais variáveis, eu só vou mostrar para vocês essas notas entrando em cada uma dessas variáveis. Então, aqui embaixo, eu vou apagar aqui esses comentários, né? E eu vou criar um escriva para receber. Então, basicamente, depois que o usuário entra no sistema, eu tenho que usar o comando escreva para coletar nota por nota. Então, o primeiro comando escreva, né, que vai coletar a nota 1, vai ser entre com a nota 1, ok? E aí eu vou colocar um ponto e vírgula aqui assim, ó, e vou receber essa nota 1. Fato é que se eu executar agora o programa, observe que ele vai ficar pedindo para digitar a nota 1. Se eu digito, por exemplo, 3, eu acabei de inserir o número 3 na variável nota 1. Se eu digitar, por exemplo, 4,5, não vai dar erro porque eu acabei de inserir 4,5 na nota 1, tá ok? E fato é que se eu vier aqui e exibir essa nota, e digitar aqui assim, nota 1, recebeu, e eu colocar aqui a variável nota 1, você vai ver que vai aparecer o valor que eu digitei. Nota 1 recebeu 4,5, como por exemplo poderia ser 10, não tem problema. Então é assim que nós iremos coletar as notas. E eu vou repetir isso quantas vezes? 4 vezes, porque eu tenho 4 variáveis que vão receber nota. Então nesse aqui vai ser a nota 2, nesse aqui vai ser a nota 3, nesse aqui vai ser a nota 4 e assim também aqui na frente para ficar bem didático, tá ok? Nota 3, nota 4. Com esses algoritmos aqui eu já estou recebendo todas as notas. Fato é que se eu digitar e entrar 4,5 na primeira, 5,5 na segunda, 7 na terceira, 10 na quarta, eu coletei aqui 4 notas de usuário da maneira que eu quero, tá ok? As notas estão sendo coletadas, mas eu só não estou ainda fazendo o cálculo. E para fazer o cálculo de média, para ficar mais didático ainda, eu poderia somar as 4 notas. Geralmente a fórmula de média ela é assim, ó. Fórmula de média é assim, ó. Por exemplo, 4 notas, né? Eu digitei ali 4,5 no primeiro, 5,5 no segundo. É basicamente isso aqui, ó. Média recebe a soma dos elementos, né? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Isso aqui tudo dividido pela quantidade de elementos, que no caso são 4 notas. Então essa aqui é a fórmula de média. Primeiro, essa variável média, ela recebe um cálculo matemático. Qual que é esse cálculo? O que está dentro de parênteses é o que será feito primeiro. Então o que será feito primeiro é a soma das 4 notas. Ele vai somar 4,5, 5,5, 7 e 10. E essa soma, logo posteriormente, seguindo a regra matemática de o que está entre parênteses é feito primeiro, ele vai dividir por 4, tá ok? Então esse é o cálculo de média. Só que eu posso fazer de uma forma diferente. Eu posso, por exemplo, fazer o cálculo de soma separadamente. Eu posso vir aqui e declarar a variável média e a variável soma notas. Soma notas. Você vê que eu declarei 2 variáveis aqui, uma variável média e uma variável soma notas. Eu posso, por exemplo, somar primeiro, dessa forma aqui, ó. A variável soma notas, ela recebe a soma das 4 notas, tá? Dessa forma aqui. E depois, e aí eu posso fazer o cálculo de média, que seria, por exemplo, a variável média recebendo
somente a soma notas, né, que está armazenada a soma das notas, dividido por 4, e assim fica mais fácil. Vamos fazer dessa forma. Então aqui nós vamos somar as notas do jeito que está ali. Soma notas, recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, tá bom? E aí depois nós vamos calcular a média. Que será média, simplesmente vai receber a variável soma notas, que fez a soma anteriormente das 4 notas que o usuário havia digitado aqui na sequência do código, dividido por 4. Com isso, eu já posso aqui embaixo exibir o resultado. Posso escrever aqui, ó, resultado da média eu venho aqui e coloco média, somente assim. Com isso eu vou fazer um exemplo, eu vou digitar números inteiros iguais, tem que dar 10 a média. Ó, resultado da média, 10. E com isso eu finalizei aqui um algoritmo, mas a gente vai fazer ele de outra forma, mais otimizada ainda. Então aqui, ó, se você observar, o que eu fiz aqui? Eu usei 4 variáveis para receber as médias. Usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de código para receber as 4 notas, tá ok? Isso aqui tudo dá para fazer de uma forma mais otimizada, tá ok? Sem problema nenhum. Eu vou salvar esse documento aqui, ele vai ficar disponível por um tempo. Ó, vai ficar só 15 dias, então baixem, tá? Eu vou colocar o link aqui dentro do Notepad. Vou colocar a versão 1. Então essa daqui é a versão 1 do algoritmo, tá ok? A versão 1.0. A gente vai fazer a versão é 2. A versão 1.2 ou 2.0, que vai ser totalmente diferente. E eu vou abrir aqui em uma nova guia, tá ok? E essa versão aqui, ó, ela funciona, você pode apresentar, mas se você está interessado em aprender melhor a como trabalhar com estruturas de dados, você tem que continuar assistindo o vídeo. Porque aqui nós vamos também declarar variáveis, mais menos. Por exemplo, aqui eu declarei quantas variáveis para nota? Declarei 4 variáveis. Aqui nós vamos declarar apenas uma variável para receber nota. E vai ser apenas uma variável com nome real, do tipo real, nota. Somente isso, tá ok? Ah, vou precisar declarar a variável média e soma média? Eu vou também. Então eu vou colocar aqui média e soma notas. E preciso de só mais uma variável, que é uma variável que vai ser um contador de vezes que eu vou fazer o cálculo. Vai chamar contador. E essa variável vai começar valendo 0. Eu já te explico o porquê, tá ok? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis. Bem menos, né? Então eu acabei economizando espaço na memória. Aí você fala, mas como é que você vai conseguir pegar 4 notas usando apenas uma variável? Através de um loop de repetição chamado faça enquanto. Basicamente, eu vou gerar esse texto aqui 4 vezes, tá? Através desse loop. E a cada passagem do loop eu vou subscrever o valor da variável nota. Ou seja, como variáveis são voláteis, eu posso estar subscrevendo o valor várias e várias vezes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Se eu pegar a variável lá nota e eu atribuo aqui 3,5 aqui e eu exibo ela aqui, valor de nota. Olha só que interessante, como é volátil dados na programação. E eu exibo a variável nota, ó, valor de nota 3,5. Aí eu vou copiar de novo e agora eu vou exibir o valor de nota, vou colocar um /n aqui. Ó, eu vou colocar outro valor aqui, ó, já, vou colocar 10. 10, valor de nota, vamos executar para ver?
10. Então eu consigo estar subscrevendo o valor a cada interação aqui do código, a cada linha, tá ok? Isso é muito bom. E aí é o seguinte, aqui a gente vai criar o nosso loop. E esse loop, ele é o loop faça enquanto. Basicamente o loop faça enquanto, ele faz uma ação enquanto eu não atinjo uma expressão lógica, enquanto eu não estou satisfeito. E como seria isso? Eu venho aqui, digito faça, e aqui eu abro e fecho chaves. E aqui dentro é todo o algoritmo, 90% do algoritmo vai funcionar aqui. Cálculos e escreva. A maioria do que vai acontecer no algoritmo vai acontecer dentro do faça aqui. Só que o que vai controlar o algoritmo é esse final aqui chamado enquanto, né? E aqui eu vou dizer o seguinte, enquanto o contador lá em cima, ó, que nós começamos declarando do zero, enquanto ele for menor ou igual a 3, ele vai fazer alguma coisa para mim. Do jeito que está aqui, se eu executar, vai dar um loop infinito. Por quê? Porque do jeito que está aqui, o contador sempre vai ser zero. Concorda comigo? Eu preciso, a cada passagem do loop, até chegar no 3 aqui, o contador somar mais um. Sempre soma mais um. E como eu faço isso aqui no final, aqui, ó, eu coloco somar mais um no contador. E aqui eu coloco contador mais. É a mesma coisa que dizer contador é igual a contador mais um. Eu simplesmente economizei código. Se eu executar, nada acontece. Mas se eu vier aqui fora e eu exibir, vou colocar assim, ó, vírgula, contador, você vai ver as interações que houve. Então, aconteceu que houve 4 interações dentro aqui. E apareceu o número 4, número final, que a variável contador passou a valer, né? Porque aqui no enquanto, ele só vai parar o loop quando o contador for maior que 3. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 3, ele vai continuar. Então, quando ele for igual a 3, ele vai passar mais um. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar dentro aqui, ó, antes do enquanto, aqui em cima. Só para você ver, contador, né? Contador. Vou colocar antes do enquanto aqui, tá ok? Aqui em cima. E vamos executar. E aí, ele faz exatamente o que eu preciso, se você for observar. Ele começa valendo 1, né? Começa valendo 0. E aí ele conta 0, 1, 2, 3, 4 vezes. Então esse loop aqui ele acontece 4 vezes. Se eu mudo aqui para... Enquanto o contador for menor que 3, se eu mudar, ele vai repetir para mim 4 vezes. O que vai fazer mais sentido, você concorda comigo? Do que eu colocar igual. Porque quando eu coloco igual, quando ele valer 3, ainda vai retornar falso aqui. Então ele vai executar mais uma vez, tentando sair e tentando ser diferente de 3. Aí ele vai executar 5 vezes. É claro que está contando do zero, mas o que aconteceu aqui foi 5 interações. 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok? E eu vou deixar, enquanto o contador for menor que 3, porque aí ele faz 4 interações. Por quê? Porque cada interação dessa vai ser responsável por colher uma nota dessa daqui. Eu vou copiar esse código aqui. Vou tirar aqui a variável, tá? E aqui é o seguinte, aqui embaixo eu vou colocar um comando escreva, entre com a nota, tá bom? E aqui é o seguinte, entre com a nota, eu vou colocar um traço, vírgula, fazer assim, ó. Entre com a nota, vou colocar a variável contador aqui para mim ver em qual nota eu estou, né? 2 pontos. E aqui eu vou receber a nota. Leia nota. Cada passagem ele vai subscrever. Entre com a nota 0, 3. Com a nota 1, 4. Com a nota... E aí assim ele colhe para mim 3 vezes. 2 vezes, né? Eu vou voltar aqui para ele acontecer 4 vezes, tá? Entre com a nota. Pronto. Agora já está pau a pau. Quanto for menor ou igual a 3. 1, 2, 3, 4 vezes, tá ok? E aqui é o seguinte, aqui
está contando a partir do zero. Aqui dentro eu posso fazer uma soma só que eu coloco o sinal de mais e coloco entre parênteses. Nesse caso, quando ele chegar aqui, ele vai somar 0 mais 1 e vai mostrar 1 aqui nesse espaço. Ó, entre com a nota. Bom, eu não sei por que ele não está fazendo o cálculo, né? Deve ser algum erro aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, é porque está faltando 1 aqui. Agora acho que vai. Entre com a nota. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Está colhendo aqui para mim todas as notas. E se eu mudar aqui, por exemplo, colocar enquanto o contador for menor que 4, vamos ver quantas vezes ele vai passar. Vai funcionar também, tá ok? Menor ou igual a 3 ou menor que 4 vai funcionar, tá ok? O contador, ó, passou a valer 4. Eu vou tirar aqui o valor de contador. E com isso eu já estou colhendo a nota, mas não estou sobrescrevendo. Ó. Eu preciso, quer dizer, eu estou colhendo e sobrescrevendo o valor a cada passagem que eu digito um novo valor, mas eu preciso somar ele, não posso perder esses dados. Então eu venho aqui, somar nota. E aqui, ó, eu venho e coloco soma notas, vai receber soma notas mais nota. Ou seja, a cada passagem do loop ele vai somar 1 na variável soma notas. Se eu quiser otimizar ainda mais isso aqui, eu posso colocar soma notas é igual mais igual nota. Eu posso fazer isso. E é até mais fácil. É a mesma coisa. Soma notas recebe ela mesma mais nota. E aqui eu consigo, já estou somando. O que está dizendo aqui? Deixa eu dar um espaço aqui. Soma notas. Tá dizendo que essa propriedade aqui não é aceita aqui. Tudo bem, nós vamos respeitar, mas deveria, tá? Porque tá concatenado. Tá? Então nós vamos fazer da forma tradicional. No Portugal lá isso tudo vai funcionar, tá? Daquele jeito lá. Soma notas é igual. Soma notas mais nota, tá ok? Deixa assim. Assim vai dar certo. Tipos incompatíveis. Deixa eu ver o que aconteceu. Os dados são... Tá, pessoal. Eu tenho que inicializar a variável soma notas, tá ok? Vou inicializar ela aqui com 0. E agora vai dar certo. Você viu, né? Que às vezes precisa ser inicializada as variáveis. Aí se eu vir aqui e colocar a soma das notas... Vir aqui e colocar... Escreva e colocar a variável soma notas. Colocar vírgula. Eu consigo ver uma soma sendo feita. Olha lá, 40. E se eu estou conseguindo somar a cada interação do loop, né, a cada passagem aqui eu somo a nota anterior com a que já está, eu consigo fazer o cálculo de média. E não vai ser aqui dentro, vai ser aqui fora. Então aqui vai ser feito o cálculo de média. Média das notas. Cálculo. E aí que eu digito. Média recebe soma notas dividido por quanto? Por contador. Por que contador? Porque contador vale 4 aqui no final do loop. Você duvida? Eu vou colocar aqui para exibir a média das notas. E aí eu vou digitar média. Colocar um /n, tá ok? E aqui a gente vai ver se vai dar 40 se eu digitar o número inteiro a média. Dá 40 não, 10 no caso. Então a média está sendo calculada de forma correta, pura e verdadeira. É uma forma de fazer, tá? E essa daqui é a forma menos otimizada. Dessa forma aqui eu consigo sempre estar otimizando. Por exemplo, se eu quiser colher a nota 10 notas, por exemplo, eu posso vir aqui e mudar para 10, ó. É um exemplo, mudar para 10. Só de eu mudar para 10 aqui, já está elegível para fazer o cálculo de 10 notas aqui. Olha lá, aí vai ter 10, ó.
Ah, eu digitei um dado errado ali, tá? Por isso que ele deu erro lá. Mas aí, ó, eu consigo ir colhendo, ó, 10 vezes. Ou seja, ele está totalmente otimizado, ó. E aí eu consigo fazer a média de 10 itens. É só mudando isso aqui, só mudando o tamanho que o contador vai chegar. No caso 4, tá ok? Vai funcionar perfeitamente. Vou salvar esse documento aqui também, compartilhar ele. Eu vou copiar e vou colocar aqui no rodapé do vídeo, tá? Otimizado, versão 2. Versão 2.0. Otimizada, usando menos variáveis. Faça enquanto. Beleza, pessoal? Vou colocar na descrição do vídeo e também vou deixar aqui o link do blog para vocês acessar esse artigo. Link do artigo, né? E se quiser ver o vídeo aqui que eu tô gravando também, pode ser. Beleza?